professores, olá, estudantes do Brasil. Estamos aqui para a live que vai encerrar a primeira temporada do projeto Vez e Voz, com a presença da Adélia, do Arthur, do Lucas e do Mário. E hoje a discussão vai ser sobre ciência, tecnologia, economia, política. Vamos ver aí esse papo entre jovens, né, que querem saber mais sobre isso, e a Adélia, que é a nossa secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. Então, Adélia, quero te agradecer. Meninos, eu quero agradecer a presença. E isso tem contribuído muito para o projeto Vez e Voz, né? A nossa ideia é sempre dar a possibilidade dos jovens falarem. Nessas entrevistas que a gente tem feito, a gente tem descoberto preciosidades, né? E o quanto eles podem trazer informações legais, visões de mundo. Eu tenho me surpreendido muito, né? Não que eu não soubesse, mas é tão importante ver o olhinho de vocês brilhando e acreditar que a gente pode ter um futuro melhor, com certeza. Então, quero agradecer a todos e vamos lá, vamos para as apresentações, né? Vamos começar pela Adélia, né? Vamos aproveitar a Adélia, que é a nossa convidada de hoje. Então, Adélia, muito obrigado. Dá uma apresentadinha assim, quem você é. Todo mundo já sabe que você é secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas conta um pouquinho da tua trajetória. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Mário, Arthur, Lucas. Boa tarde a todos os estudantes que estão aqui nos assistindo, todos os professores e todos os interessados que estão aqui. É uma grande satisfação estar aqui e, Walter, de logo parabenizo pela proposta e por estar tocando um projeto tão interessante que chama Vez e Voz e que traz o protagonismo de jovens, coisa tão importante na construção de cotidiano que aponta para o futuro. Então, trazer o protagonismo, lidar e cultivar o protagonismo em itinerários formativos dos jovens é certamente uma ação que enriquece e pode redesenhar e ressignificar o futuro deles, mas o futuro da sociedade. Isso é uma coisa que é muito cara, muito importante para nós, em especial nesse momento, para nós no Brasil nesse momento e para nós no mundo também, né? Num contexto tão difícil. Mas, enfim, meu nome é Adélia Pinheiro, eu sou médica de formação, com toda a pós-graduação, residência, mestrado, doutorado na área de saúde coletiva, com a minha experiência formativa inicial, ou seja, a minha alma mater é da Bahia, a minha alma mater foi forjada na Universidade Federal da Bahia, onde fiz graduação, residência e mestrado, e tive a participação da Universidade de São Paulo, Lucas e Arthur, que são de São Paulo, né? O meu doutorado foi feito na USP, né? Na área de saúde pública, na Faculdade de Saúde Pública da USP. Né? Então, desde o início, logo cedo na minha formação, a minha decisão por fazer medicina foi uma decisão bem precoce, quando tratei da primeira vez de qual seria meu caminho profissional. Eu já dizia que eu queria ser médica, e logo depois que entrei na faculdade, entrei de primeira na faculdade, tendo estudado toda a minha vida em Ilhéus, na Bahia. Logo que entrei na universidade, já dizia, eu quero ser professora. Então, isso marcou a minha vida e logo cedo definiu a minha forma de caminhar. Assim que concluí, já estava próximo à conclusão do mestrado, fiz o concurso público para professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, localizada em Ilhéus, na Bahia. Eu queria voltar para a minha cidade, Fui aprovada no concurso e trabalhei na universidade quase que exclusivamente, foi meu único vínculo como servidora pública estadual de 1990
até os dias atuais. Então, eu estou cedida pela universidade para ser secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. Né? A minha família é uma família marcadamente feminina. Eu tenho 4 irmãs. Então, meu pai era franca minoria. Na minha casa era sempre... A gente votava muito. A gente votava muito, porque eram 6 votos contra 1, né? Coitado então, desse homem. Não pense assim. Ele é já falecido, ele foi um homem super feliz por ter a todas nós na companhia dele. Deve ter sido muito fácil para ele, inclusive, né? Imaginem. Então, minha família também marcadamente composta por pessoas que militam na área de educação básica e educação superior, e isso marca a minha trajetória de vida. Eu sou casada, tenho 3 filhos, 2 rapazes e uma menina. Os 3 são, aliás, 2 universitários e um que é universitário, mas quer mudar de curso, então atualmente ele se dedica fortemente a estudar para o próximo Enem, né? Então, atualmente eu moro em Salvador, por ser secretária, não há como estar em outro lugar, mas meu lugar, o lugar onde está enterrado meu umbigo, assim na Bahia a gente chama, né? O lugar que está enterrado meu umbigo é no sul da Bahia. Eu nasci em Itabuna e morei a maior parte da minha vida em Ilhéus, que fica de juntinho de Itabuna. Ilhéus, Jorge Amado, Gabriela, aquelas coisas, né? Cidade maravilhosa, Aquelas linda. coisas maravilhosas e lindas, né? Exatamente. Né? Então, é mais ou menos isso. Mas eu reafirmo que é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse diálogo. Que bom. E vamos lá. Quem é o próximo? Pode ser o Arthur, daí vamos pela ordem alfabética. Vai lá, Arthur. Então, né, meu nome é Arthur, eu tenho 15 anos, eu já apareci aqui, né, eu já participei do programa Vez e Voz, uma experiência muito legal. Eu estudo no Colégio Montessori Santa Terezinha, eu moro em São Paulo, e é uma honra estar aqui, né, na presença da Adélia, e eu queria agradecer ao Walter, né, por dar essa oportunidade para a gente aqui. Imagina. Vamos lá. Pode ser o Lucas. Eu sou o Lucas Castro Borbite, eu tenho 14 anos, estudo na mesma escola que o Arthur, o Montessori, também sou de São Paulo, e não tenho um currículo nem perto do que a Adélia tem, então eu vou falar pouco, né? Mas é mais ou menos isso, e muito obrigado, Adélia, por estar falando aqui com a gente. Isso mostra aqui, né, que você está aberta para conversar, mesmo até com adolescentes. Walter, obrigado pela oportunidade, claro, né, pelo projeto que você tem feito, Vez e Voz, um projeto muito interessante. E Arthur, por ter, né, deixado eu participar junto com você da live, e Mário, que a gente se conheceu há pouco tempo, mas já é um cara muito legal. Obrigado por estar aqui também. Muito bem. Vai lá, Mário, conta aí um pouquinho. Olá, pessoal, meu nome é Mário, né? Eu tenho 14 anos, moro em Caucaia, no Ceará, e eu atualmente estudo na Escola Moderna William Cartesius. E eu queria agradecer muito, né, ao Walter pela oportunidade e à Adélia, né, por estar nessa live aqui com a gente. Muito bem. Adélia, é um prazer aqui estar com esses meninos. Eu me diverti muito já com eles. Ontem a gente bateu um papo. O Mário é uma pessoa engraçadíssima. O Lucas tem essa cara de séria, assim, entendeu? Mas é de uma esperteza. E o Arthur é o come quieto. Quando você menos espera, ele te lança uma pergunta que você não sabe nem de onde está vindo aquilo. Né? E o projeto é isso, né? É possibilitar eles fazerem perguntas, fazerem falas, estarem expondo o que eles pensam sobre o mundo, né? Hoje a gente inverte um pouquinho os papéis, né? Porque eu sempre entrevistei eles, né? E eles hoje vão te entrevistar. Então, prepare-se aí para as perguntas, que eles com certeza vão querer saber um monte de coisa de você.
Então, vamos lá, meninos. Fiquem à vontade. Quem começa? Quem vai começar a Acho fazer que pergunta? eu começo aqui. Pode ser. Deixa que eu Vamos lá. começo aqui. Eu queria fazer uma pergunta, né? Acho que é uma boa pergunta para começar. Como é no seu trabalho? Quais são as dificuldades? A rotina é difícil? Veja, cada pessoa, Arthur, Lucas, Mário, cada pessoa vai definindo e desenhando na vida o que quer fazer e como quer fazer. Algumas têm mais facilidade de fazer isso, outras têm menos facilidade, né? A escolha profissional que fiz, e já desde cedo fiz, né? Já foi uma escolha bastante racional, bastante clara para mim. Isso me facilitou um percurso que sempre me trouxe um trabalho com enorme retribuição afetiva, de estímulo, possibilidade de criatividade. Eu digo a vocês, ser professor universitário, ser pesquisador, atuar numa universidade onde nossa responsabilidade é fazer ensino, pesquisa e extensão, lidando todo o tempo com pessoas, com comunidade, com estudantes, com colegas, é de uma riqueza enorme, é de uma, eu vou dizer, novidade, tudo, cada dia é um dia diferente, né? Não há dias iguais. Lidar em processos formativos de estudantes da área de saúde, não tem dia igual, né? Então, e como secretária, isso também não é muito diferente, né? Então, tem um volume grande de trabalho. Entretanto, é um trabalho bastante prazeroso. E o fato de ser um trabalho prazeroso, que traz resultados, você enxerga o resultado que você colhe a partir da definição de metas, estratégias, quem participa, de que forma constrói aquela ação ou aquela política, ou a base de uma legislação, ou a atuação, ou um edital, enfim, quando você colhe os resultados e colhe resultados em prol, enxerga que esses resultados estarão a serviço da sociedade, isso retribui muito e diminui, claro, o esforço que é desempenhar um cargo de secretária, né? De fato, ser uma secretária traz enormes responsabilidades. O governo do estado da Bahia, o governador Rui Costa, tem importantes compromissos. Nós fazemos parte de um governo que é um governo do Partido dos Trabalhadores, e que tem compromissos, né, com qualidade de vida, com diminuição de desigualdades sociais. Esse também é o meu compromisso, portanto, não à toa, não por coincidência, eu faço parte desse governo, nesse trabalho. Então, Arthur, é trabalho duro. Eu lidero uma equipe imediata de aproximadamente 120 pessoas, de forma diretamente ligadas a mim. Tenho a Fundação de Amparo à Pesquisa, que tem o seu diretor-geral, onde trabalham mais aproximadamente 100 pessoas, que está vinculado, é órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, mas também é muito bom. Quando a gente lança um edital, a Bahia é um estado negro, eu não sei se vocês têm essa informação, né? É o estado que tem a maior população negra fora da África, né? Tendo uma população negra tão grande, as doenças que acometem de forma diferente a população negra aqui ocorrem com uma frequência diferente, e assim é com a anemia falciforme. Então, poder lançar pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia um edital para financiamento de pesquisas voltadas para a anemia falciforme, com um recorte para pesquisadoras mulheres, isso é uma enorme satisfação,
poder participar da história que levou a esse acontecimento. Então, é duro, tem vamos dizer, uma jornada de trabalho bastante grande, a gente não tem dia nem hora, entretanto, também é muito prazeroso. Colhemos resultados que acalentam o espírito e fazem o coração aquecer, porque a gente caminha na direção dos princípios, dos compromissos que temos com a sociedade. Ó, hein? Muito bem. Vai lá, Mário. Como mulher, a senhora enfrentou muitos desafios até chegar ao cargo de ser reitora? Vou te contar uma coisa. Eu, enquanto reitora, eu fui reitora por 2 mandatos consecutivos, que é o máximo que pode ter. Fui eleita, né? Na minha primeira eleição, eu disputei a eleição com outro candidato. Na minha segunda eleição, eu fui candidata única. Eu entendo que isso fez parte, né? Fui bem votada na eleição como candidata única, era importante para que assim fosse para mim, era muito importante, mas, de certa forma, uma candidatura única em uma universidade não é muito fácil, né? Eu entendo como reconhecimento do trabalho que realizei. Mas eu vou te contar que, sendo uma universidade estadual, nós fazíamos parte da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, quando 45 universidades, todas as estaduais existentes no Brasil, faziam parte. E uma boa parte das municipais, quase todas. Lá nós éramos 6 reitoras mulheres, os demais reitores homens. Mas eu me orgulho de ter sido presidente dessa associação. E eu fui a primeira mulher presidente dessa associação. Né? Então, de fato, as mulheres não estão em posição de igualdade. Nós somos maioria na população. Né? As mulheres são maioria na população. Entretanto, nós não somos maioria nos cargos diretivos. Nos cargos de direção, há uma predominância da participação masculina. Né? E isso por uma série de questões que precisam ser vencidas. Muitas vezes nós entendemos nós naturalizamos essa desigualdade da presença feminina nos espaços de poder. Não deve ser naturalizado. Eu vou dizer para vocês que, sem uma crítica, mas desvelando a necessidade de refletirmos. Vocês estão olhando para uma tela, não estão? Sim. Na tela que vocês estão olhando, tem 5 pessoas. Quantas mulheres e quantos homens? Pois é. Ok? Então, nós precisamos atentar para isso. Atentar todos os espaços. Mas eu vou aproveitar a deixa e deixar que nós temos duas meninas, uma do Colégio Santa Terezinha, Montessori, e outra do Colégio Domus, que estão fazendo a cobertura dessa live e vão produzir o texto jornalístico dessa live, que são 2 meninas que também fizeram parte do projeto Vez e Voz. Então tem uma galerinha por trás aí. Claro. A mulherada está conquistando espaço. Eu acho que nós homens precisamos entender isso. E a pergunta do Mário, quando ele fez essa pergunta, ele falou assim, eu preciso saber se ela sofreu preconceito, né? Isso é muito legal, né? Em poucos momentos, Mário, porque, veja, a discriminação, o preconceito, eles também têm um recorte social. Então, eu venho de uma classe social de trabalhadores. Meus pais são trabalhadores. Aliás, meu pai era, minha mãe é. Né? Nós somos trabalhadores, nós não somos privilegiados economicamente. Né? Mas eu tive uma formação que me permitiu ocupar os espaços e não permitir que a discriminação e o preconceito me atingisse de forma a me tirar do meu caminho.
Já sofri preconceito? Já. Já sofri assédio? Já sofri assédio. Não levei para casa. Resolvi o assédio naquele momento, desvelando publicamente o assédio sofrido. Já dei cotovelada em homem? Já. Na hora em que o assédio ocorreu. E disse. Já dei cotovelada, já dei empurrão. E disse, olhando na frente, o que há? Não te dei espaço para isso? Então, mas isso também tem, esse tipo de reação também tem uma marcação de classe, de oportunidade, de escolaridade, de experiências vivenciadas, de conteúdo e percurso, itinerário formativo vivido no seio da família. Então, numa família onde éramos 6 mulheres e um homem, é difícil não ser empoderado o suficiente para reagir na lata, como a gente diz, a qualquer situação de preconceito ou de assédio dirigido com recorte de gênero. Então, ocorre sim. Precisamos estar atentos, e precisamos estar atentos que não é a mulher que não reage, que se encolhe, que se afasta, que se traumatiza, que é incapaz de viver nessa situação, tá? Porque a forma como a mulher reage e se posiciona também é resultado da história de vida dela, da origem de classe, tá? O fato é necessário que homens estejam atentos a essa questão e mulheres estejam amigadas para que o que a gente hoje chama de sororidade, né? Mas que as mulheres estejam amigadas para que uma fortaleça a outra, não é proteja. Fortaleça, é que uma fortaleça a outra. E é assim que a gente caminha. E sair da bolha. Né? Eu preciso sair da bolha da mulher que conversa com a mulher sobre feminicídio, sobre machismo. Não, eu preciso conversar com homens sobre isso. Os homens precisam se comprometer com formas diferentes de olhar e de ter mulheres ao seu lado. Né? Homens precisam se comprometer na construção e reconstrução de uma sociedade que tanto faz ser homem como mulher. E que todos os espaços sejam ocupados por homens e mulheres na mesma proporção em que eles ocorrem na população. Né? Aí estaríamos no melhor dos mundos, até porque, você sabe, nós mulheres somos melhores em tudo, exceto nas questões de orientação temporoespacial. Mas isso é historicamente construído, uma vez que o homem caçava, e se ele não se orientasse no tempo e no espaço, a estação do tempo pegava ele, e também as questões de geografia pegavam ele. Então, isso é uma coisa que pode mudar. Né? Mas hoje, brincadeira. Com o GPS, tudo está resolvido. Tudo resolve. Mas, enfim, na verdade, é uma brincadeira que eu faço, né? Mas, efetivamente, há diferença entre homens e mulheres. Essas diferenças, elas são histórico, econômico, socialmente construídas. As habilidades são distintas, sim, mas nós temos as mesmas capacidades e competências de ocupar qualquer lugar na sociedade. Ontem, Adélia, teve uma live, né, de um jovem me entrevistando para o projeto Vez e Voz, e a pergunta que ele lançou logo no começo foi: qual o seu maior sonho? E eu deixei claro que o meu maior sonho é viver num país que não precisasse ter a Lei Maria da Penha. Né, que seria ideal, né? Viver num lugar onde homens e mulheres são respeitados por aquilo que são, sem desigualdade nenhuma, né? Quando a gente vive num país que eu preciso ter uma lei para proteger a mulher,
significa que temos muito a construir ainda, né? Com certeza. Mas veja, Walter, é legal essa fala, mas a gente deve estar atento também, assim, enquanto horizonte de afirmação, nós, Brasil, precisamos ter lei. Sim, com Existem certeza. países desenvolvidos em que a discriminação às mulheres, o assédio ocorre, não há lei e não há visibilidade. Sim, sim. Né? Então, na verdade, esse é um enfrentamento que todo o mundo precisa fazer. Existem países que têm uma situação muito pior, existem países em que a banalização do valor da vida de mulheres é muito grande, né? Mas acho que não tem país nenhum no mundo bem na fita nessa questão. Temos um processo, né? Que o processo dessa crise, que não é da democracia, mas é na democracia de quem a executa, né? E acho que esse exercício de possibilitar que o estudante conquiste sua cidadania é muito legal. Isso, então, é perfeito. A tua fala encoraja esses meninos a serem homens melhores, né? E eu espero que sim. E mais sensíveis, né? Porque não há problema nenhum em ser um homem sensível, né? Enquanto você falava, eu quase chorei aqui 3 vezes, mas tudo bem. Vou me controlar. Vamos lá, Lucas. O que você tem a perguntar para a Adélia? Não, achei bem interessante tudo o que ela está falando, assim, está gerando reflexões interessantes. E aí agora eu vou ser o chato que vou entrar na parte da política, né? Então, a minha pergunta seria mais assim. Você, Adélia, você está na secretaria e eu gostaria que se você pudesse explicar um pouco da sua, não da sua relação, mas da relação da secretaria com a parte mais em cima, com a União, com os superiores a você. Porque uma outra questão também você é do Partido dos Trabalhadores, do PT, e hoje a gente está com um presidente que é do PSL, seriam oposições. Isso influencia alguma coisa também? Eu vou dizer que fazemos parte de campos programáticos absolutamente diferentes. Isso é que é o importante. E isso é tão difícil de alcançar no Brasil, Lucas, que assim, vamos lá, hoje o discurso há viés ideológico. O que exatamente é viés ideológico? Vamos lá? O que exatamente é ideologia? Efetivamente, todos nós representamos ideologias. Cada um de nós se constitui a partir de ideologias, considerando aí ideologias como os valores que nos constituem e os quais nós defendemos. Então, não há desvalor em dizer, olha, tem uma pessoa aqui que é do campo da esquerda, tem uma pessoa aqui que é do campo da direita. Não há desvalor nisso. Há desvalor, sim, quando eu digo que uma pessoa do campo da direita reúne as condições em que ataca e desqualifica mulheres, utiliza e defende políticas que levam ao armamento das pessoas, que reduzem os complexos problemas que o Brasil, enquanto nação jovem em desenvolvimento, enfrenta de violência, banalizando a solução desse problema. Olha, se há muito homicídio, arme a vítima. Olha que coisa, isso é uma perfeição. Se há muito homicídio, arme a vítima, porque aí a vítima mata o outro que o agrediu. Pronto, e todos os problemas de violência estariam resolvidos. E aí, em vez de discutir o que é a gênese da violência no Brasil e atuar sobre as questões que são determinantes da violência, eu atuo na ponta. Eu digo, olha, vamos dar arma para todo mundo. Que aí estaria todo mundo em condição de igualdade e a vítima se defende e pronto, e vamos adiante.
Mas, efetivamente, o que é que nos coloca em campos opostos? Um partido, o Partido dos Trabalhadores, ou os partidos do campo de esquerda, eles fazem a defesa de que nós temos. Olha só os números que eu vou trazer, são números aproximados, tá? Números aproximados. 80% da população brasileira ou não tem renda, ou tem como renda até 2 salários mínimos. Ok? 80%. Aí me pergunto, o governo de um país desse deve dirigir as suas políticas públicas para quem? Para o dono de banco? Para o industrial? Para os 5% da população que ganha, tem como renda mais do que 50 salários mínimos? Eu sou mortadela, Walter é mortadela. Eu não sei a origem da família de vocês, nem a posição econômica. Eu e Walter somos mortadela. O que quer dizer isso? Nós ganhamos mais do que 2 salários mínimos, mas nós não ganhamos 50 salários mínimos. Nós, o que chamamos, nós somos classe média. É a classe mortadela, ela está ali no meio. Muita gente? Não, não é muita gente, mas é classe mortadela. Está aqui, ó. Em tese, nós não dependemos do Estado para sobreviver e para ter uma vida digna, de boa qualidade. Em tese, né? Não, é assim, nós não dependemos, Walter. Né? Se o Sistema Único de Saúde não nos alcança, a gente tem como pagar o plano de saúde privado. Né? A gente tem acesso a transporte que não é exclusivamente o transporte público. Meus filhos não estudaram em escolas públicas. Entende? Tudo bem que meus filhos estudaram na escola que era de minha mãe. Tem aí um recorte. Eu não sei como seria se minha mãe não tivesse uma escola. Mas, enfim, nós somos parte, né, de uma classe social que não tem dependência para viver com dignidade das políticas públicas. Mas 80% da população brasileira precisa. Então, a defesa é o Estado e a estrutura de Estado deve se movimentar e deve trazer políticas públicas que se dirijam para essa população. E não para a população que faz parte de 5%, ou até, se considerarmos nós a classe média, 20% da população que não precisa, né, de uma política pública para ter vida digna. Então, os partidos do campo de esquerda discutem exatamente essas questões que estão no âmbito, né, do respeito ao outro, da diminuição das desigualdades sociais e outras questões. Né? Nós vivemos um momento em que há um ataque muito grande ao comunismo, como se fosse tudo igual, né? Porque eu faço parte do campo de esquerda, isso quer dizer que eu quero implantar o comunismo no Brasil. Será exatamente isso? Será exatamente isso? Quando eu divulgo material que diz assim, olha, quando a pessoa é jovem, é comunista. Quando envelhece, vira realista e abandona essas besteiras. Não é assim? Então, eu uso isso. Mas vamos lá, vamos olhar para o mundo. Nós, no Brasil, nunca fomos uma nação comunista. Nós sempre fomos uma nação capitalista. Aí disse, o comunismo não deu certo. De fato, são poucas as experiências assim no mundo. E, de fato, nesses lugares parece que há uma perda de liberdades individuais em prol de liberdades coletivas, em prol, né? As questões econômicas nesses países, elas também não são fáceis. Mas vamos lá, a maior parte dos países do mundo são capitalistas. E neles nós encontramos as maiores desigualdades sociais.
Então, o capitalismo também não deu certo. Então, certamente nós, enquanto sociedade, enquanto grupamento humano, nós precisamos refletir sobre isso e encontrar. Se nós construímos, tudo isso é construção humana, né? E nós construímos essas estruturas de Estado e esses modelos de funcionamento das diferentes nações. Não há dúvida que nós, enquanto sociedade, temos um grande desafio e precisamos construir algo diferente. Mas que nos permita, só para eu concluir, Walter, que nos permita não conviver com uma criança que passa fome, porque não tem o que comer, porque não tem acesso à comida. E uma série de outras desigualdades. Diga, Walter. Então, porque olha só, quando você faz uma reflexão, né? Quando você faz uma... Você diz que vocês estão fazendo uma pesquisa, abriu um edital para descobrir a cura ou incentivar a cura de uma doença que atenda uma população. Ponto. E independe se ela é da classe A ou B, né? Ou C ou D, não é? Então, e acho que eu acho que esse é o caminho, né? A busca desse entendimento que quando a gente faz política pública, a gente faz política pública para todos. É óbvio que nós temos um foco, né? Um foco que é tentar minimizar, mesmo porque a Constituição, infelizmente, ela não está claro lá na Constituição, que é eliminar as desigualdades sociais, né? A gente precisaria refazer a Constituição, né? E acho que a pergunta do Lucas tem a ver com isso, eu até vou reforçar. Existe, então, né? Quando ele pergunta, será que o Ministério o Ministério da Ciência e Tecnologia dialoga com a Secretaria de Estado em busca de políticas, ou elas são muito divergentes? Acho que você queria complementar, né, Lucas? Seria uma pergunta a mais, mas acho que é melhor deixar. Não, pode. Vai estender. Você emenda, porque a Adélia já vai emendando tudo, você já reparou, né? Não, tudo bem, então. Aí você falou que a gente precisa combater as desigualdades, né? Precisa dar acesso à comida para as pessoas que não têm. Ou, como você disse, 80% da população tem ou não tem renda ou tem 2 salários mínimos no máximo. Aí eu queria saber, assim, existe o lado do lado público, né, o Estado, e existe o lado das empresas, o lado privado. Você acha que as coisas privadas, as empresas, conseguem melhorar isso daí, ou é o Estado que tem que fornecer essas coisas para a população? E aí eu já vou emendar uma também. Você, secretária de Estado, né, já estou aproveitando aqui, você recebe incentivo da iniciativa privada para desenvolver programas? Existe uma parceria entre uma indústria tal vai se instalar aqui na Bahia ou no Brasil e vai investir tanto para ampliar o desenvolvimento de pesquisa, ciência e tecnologia, né? Porque, assim, a gente sabe que o nosso país tem uma lacuna tecnológica e as próprias escolas sofrem hoje com essa lacuna, né? Então, existe uma relação entre público e privado, há um investimento nisso. Enfim, estou divagando também aqui nas questões. Tá, então, vamos lá. Só retomando um pouquinho. De fato, quando temos um Estado de campo político oposto ao governo federal, fica mais difícil de trabalhar, sim, né? As similaridades, elas não ocorrem com facilidade, né? E, por outro lado, as defesas, os compromissos são distintos. Então, por exemplo, nós vínhamos em um governo que fazia a defesa do desenvolvimento, do amadurecimento no Brasil e supressão dessas lacunas de ciência e tecnologia que nós temos no Brasil. Uma nação que tem alta competência em produção de conhecimento novo, desenvolvimento de novas tecnologias, ela alcança a soberania de forma mais fácil, não é? Então, e nós vínhamos com algumas políticas no Brasil, Ciência Sem Fronteira, colocando estudantes de graduação, de mestrado e doutorado fora do Brasil, para
para diminuir o tempo de formação dessas pessoas e eles retornarem trazendo uma experiência internacional mais densa e proporcionando ao Brasil um amadurecimento mais rápido em ciência e tecnologia, essas políticas foram interrompidas. E o que falamos, nós que militamos na área de ciência, tecnologia e inovação, hoje o que nós falamos nós estamos perdendo pontos na capacidade e no amadurecimento em ciência, tecnologia e inovação. O número de bolsas de mestrado e doutorado aqui para o Brasil, e há indicadores que mostram que há uma vinculação na proporção de mestres e doutores e no desenvolvimento. Então, quanto mais mestres e doutores tivermos, maior será o nosso desenvolvimento. Né? O número de bolsas de mestrado e doutorado cai e vem caindo. Né? Então, nós, certamente, com um governo do campo, né, de campo político de direita, ele vem trazendo essas propostas, diminuindo o financiamento de ciência, tecnologia e inovação, diminuindo o financiamento daqueles direitos de cidadania. A educação perdeu em financiamento, a saúde perdeu em financiamento. Nós atualmente vivemos uma pandemia importante, com alto impacto sobre a estrutura da sociedade em todos os seus aspectos, e nós temos uma enorme omissão da esfera federal, não é? Não há uma orquestração que deveria haver. Se houvesse essa orquestração nacional, nós teríamos um menor número de vidas perdidas. Então, nós temos perdas, sim, e o fato de eu fazer parte de um país, de um campo, ou de um estado, de um campo político, e termos no governo federal um outro campo político, faz com que haja maior dificuldade de caminhar. Com relação, apesar de que, Lucas, trazendo aí essa questão, eles não são superiores. Nós somos uma república federativa. Então, os entes federados, eles têm diferentes competências, tá? Mas o governo federal, claro, ele pode emanar. Tem legislação que emana da esfera federal e que os estados estão obrigados a cumprir, mas não há uma hierarquia exata naquilo que o estado faz e a União faz, tá? Então, não são superiores, tá? Isso é bastante importante. Com relação quanto à questão da relação público-privado, ela existe, não é fácil fazer. No campo da ciência, tecnologia e inovação, há uma lenda, que diz, olha, nos países desenvolvidos o financiamento da pesquisa e da tecnologia é privado. Não, isso é lenda. Nos países mais desenvolvidos, aí é que é pesado o financiamento público de ciência e tecnologia. Né? E aí, sim, quando eu tenho um financiamento público da ciência, da tecnologia, eu terei, em seguida, a apropriação privada disso. Claro, isso vai gerar riqueza. Isso vai gerar riqueza. Esse equilíbrio faz com que um país possa se desenvolver e possa avançar em soberania. É quando eu tenho produção de novo conhecimento, desenvolvimento de tecnologia, com financiamento público, podendo ou não haver participação privada, e a partir daí, a disposição da sociedade para gerar riqueza. Aí esse conhecimento novo, essa tecnologia nova vai ser apropriada pelo próprio Estado, em benefício da sociedade, ou vai ser apropriada por empresas, gerando lucro, mas gerando também emprego, renda, trabalho. Bem. Esse é o grande equilíbrio, né? E é tão difícil. Mário, você sumiu, voltou. Arthur, então, quem é o próximo a perguntar? Tem um monte de gente fazendo pergunta aí, falando das meninas na escola, tudo, né? Mas vamos lá, vamos deixar os meninos aqui pensarem. Acho que a participação das meninas tem sido muito grande também no projeto Vez e Voz,
né? Elas têm parecido. Logo, logo, na próxima, vocês vão ver, vai ter uma mulherada violenta entrevistando o Daniel, né, que é o nosso veterinário lá, do Beto Carreiro, chefe do hospital, veterinário, enfim. Mas acho que temos questões aí. Vamos lá, Arthur. Eu queria perguntar, né, não sei se a gente foi nesse ponto, não lembro agora, mas eu queria perguntar se a tecnologia, você acha que devia ter mais, né, interferência, não interferência, né, mas as escolas deviam utilizar mais dos celulares e da tecnologia em um geral. E aí eu vou emendar. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela pode ajudar nessa questão de ampliar o uso da tecnologia no ensino, né? Porque parece que é a Secretaria de Estado de Educação que tem a ver, tem parceria, não tem parceria, como é? Estou fazendo uma pergunta aí para a secretária, né? E aí, tem parceria, né? Vamos melhorar. Tem parceria. Tem parceria. A SECT chama SECT, tá? Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, sigla SECT. A nossa Secretaria de Educação tem parcerias, sim, em várias ações, em vários programas, mas eu vou preferir fazer uma reflexão mais ampla do que a relação entre essas duas secretarias no estado da Bahia, né? A maior parte dos nossos jovens, eles estão na educação pública, correto? Na educação pública, o desenvolvimento de processos formativos na escola, e aí eu vou me restringir à escola, mediado por tecnologias, ela traz duas questões que nós precisamos enfrentar. O acesso ao equipamento. Não basta o estudante ter acesso ao equipamento dentro da escola, ele precisa ter acesso ao equipamento dentro e fora da escola, para que, de fato, ele faça parte de qualquer atividade, qualquer ação formativa mediada por tecnologia. Segunda coisa, então, falamos do equipamento. E o segundo ponto é conectividade. Não basta ter o equipamento, ele precisa ter acesso a uma boa conexão com a rede mundial de computadores. E nós, para uma boa parte da nossa população, considerando que a maior parte está em escola pública, municipal nos primeiros anos, estadual nos anos seguintes, né? Uma boa parte dessa população não tem acesso ou a um equipamento que suporte a utilização de soluções tecnológicas com conteúdo formativo, ou não tem acesso, duplamente ou individualmente, à conectividade. Então, para discutirmos a educação mediada por tecnologia, nós precisamos enfrentar que no país como o nosso, com enormes desigualdades, nós precisamos prover ao jovem em escola o equipamento adequado e a conectividade fora da escola também, para que ele possa utilizar a tecnologia a seu favor em percursos formativos. Tá? Vamos lá, perguntas aí. Vamos lá. Os dois já levantaram aí, vamos lá. Tudo bem se for eu, Arthur? Posso ir? Beleza. O papo tá muito bom aqui, então, né, vai surgindo a pergunta, né? Então, eu queria perguntar para você, Adélia, sobre projetos que você já presenciou, que você já participou, para aprovação de projetos, alguma coisa assim. Se você quiser falar o que você mais gostou, o que você achou mais interessante, o que mais ajudou, alguma coisa assim, falar um pouquinho sobre isso. Gente, eu vou dizer, viu? Eu já participei... Eu posso falar... Ah, Lucas, você não me disse quantos anos você tinha. Quantos anos você tem, Lucas? 14. Eu tenho 55 anos. Em 55 anos, eu já participei de muito projeto. E eu vou dizer a você que cada um
teve a riqueza própria do momento. Então, quando eu estava na graduação, eu era bolsista de iniciação científica, certo? Como bolsista de iniciação científica, eu participei de algumas pesquisas de campo em lugares pequenos. Naquela época, eu trabalhava com as pesquisas no campo da saúde ambiental. Tá? Tive em comunidades muito carentes, intensamente expostas ambientalmente a metais pesados, a materiais particulados aéreos, a efluentes aéreos de indústria, e a minha vivência naquele momento foi de uma enorme riqueza. Como residente, então, para essa etapa da minha vida, eu destacaria isso, a minha experiência como bolsista de iniciação científica. No período da minha vida em que eu fui residente, eu estive em populações periféricas, fazendo a minha formação. Eu já era médica, residência, a pessoa já é médica, mas é médica sob supervisão. Tem um supervisor médico mais experiente, professor, né? Nessa etapa da minha formação, eu localizo a experiência que tive no município de Jequié, com a comunidade, fazendo a construção do Plano Municipal de Saúde de Jequié, um município do interior do estado. Uma experiência que durou 3 meses, foi muito rica. Né? Durante o doutorado, eu vivenciei uma coisa que foi muito interessante. Eu, nessa época, estudava mortalidade infantil, né? Que é meu campo mais consolidado de atuação em pesquisa. Então, em mortalidade infantil, eu fiz o desenho da minha tese de doutorado, toda baseada numa premissa que eu entendia que eu ia encontrar em campo. Quando eu fui para a pesquisa, e eu precisava de um número lá, de um número de óbitos infantis, que quando eu fui para campo, eles não existiam. Não tinha aquele número, portanto, eu não podia seguir com a pesquisa, porque ela não ia ter validade. Aí, minha pesquisa era em Ilhéus, né? Minha orientadora estava em São Paulo. Eu liguei para minha orientadora desesperada e disse, não tem mais tese, acabou minha tese. E claro que um doutorado tem prazo. Aí ela deu risada no telefone e disse, calma, para você ver que os objetos de pesquisa, eles são vivos. Você reflita durante um mês. Está dando barulho lá, então. Depois venha para a gente conversar, que nós vamos redefinir quem foi. E esse momento de angústia, ao encontrar no campo de pesquisa, né, na coleta de dados, que eu não ia conseguir construir aquela tese, que eu ia ter que encontrar outro caminho, foi muito importante. Na minha experiência toda como professora universitária, a implantação do curso de medicina, e eu fiz parte da equipe, uma equipe de 8 médicos, da universidade, que implantou em 2000, 2001, o curso de medicina da UESC, um curso que hoje é o 10º melhor curso do país. Foi uma experiência, um curso que utiliza metodologias ativas de aprendizagem, que quando nós implantamos não era muito comum, hoje quase todos os cursos novos utilizam tais metodologias. Então, foi uma experiência riquíssima. Então, entenda, Lucas, que para cada período da vida, né, nós temos uma coisa que marca, né, um fazer que marca. Mas eu não seria capaz de escolher algo, porque se eu fosse escolher algo retumbante na minha vida, sabe o que eu diria? A minha participação no projeto de vida de meus 3 filhos. Né? Então, seria na esfera pessoal. Né? A minha presença e o meu itinerário na vida como mãe de 3 pessoas, que eu vejo dia a dia, agregarem protagonismo, agregarem autonomia, fortalecidos, cada um no seu caminho, porque são absolutamente diferentes, são arianos todos 3, mas absolutamente diferentes. Né? Então, vê-los caminhando na vida, eu tenho certeza que se eu tiver que escolher um projeto, é esse projeto materno. Mário, você que voltou em cena, tudo bem aí no Ceará, Mário? Tá tudo tranquilo? Acho que, Mário... Tá tudo bem aí?
Tá, sim, já resolvi. Problemas técnicos. Muito bem. Nós sabemos que as diferenças de regiões assim, do Brasil são muito grandes, né? Então, a senhora acha que os desafios da Secretaria Nordeste são os mesmos desafios da Secretaria Sudeste e Sul? Agora quem caiu foi ela. Vamos lá. Vamos ver se ela volta. Ciência e tecnologia, né? Inovação, internet, né? E aí, vocês estão gostando? Enquanto a Adélia não volta, tá tudo bem aí? O que vocês estão achando desse bate-papo? Vamos interagindo aqui enquanto a Adélia não volta. Muito interessante. Está sendo muito interessante. É legal. Bem Por quê? interessante. Por que é legal? Por que é interessante? Conta aí. Vamos falando. É um ponto de vista diferente, né? De alguém que trabalha, né, como secretária estadual da Ciência e Tecnologia. E acho que é um ponto que a gente talvez não visse antes, ou a gente visse, mas não, né, compreendia, ou achava que era mais fácil do que aquilo, e ela está trazendo para a gente que não é mais complicado, ou está trazendo umas coisas interessantes, né, além disso. Muito bem. Voltei, gente. Acredite, vocês esgotaram a bateria do laptop. Eu estou agora no celular. Eu não vi. O Mário perguntou. Vai lá, Mário. Refaz a pergunta aí para a Adélia. Por favor. A senhora acha que os desafios da Secretaria da região Nordeste são os mesmos desafios da Secretaria Sudeste e Sul? Não, não são. Não são. Todas as características do Sul, do Sudeste, do Sul-Sudeste, são absolutamente diferentes do que encontramos no Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país. São regiões completamente distintas. A proporção de mestres e doutores, o número de programas de mestrado e doutorado no Sul e Sudeste é muito superior àquele existente no Norte e no Nordeste do Brasil. Quando tínhamos uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação atuante, ela enfrentava essas questões deixaram deixaram enfrentamento através de políticas e ações públicas emanadas do governo federal nos últimos 2, 3 anos. Então, há uma diferenciação muito grande, isso se reproduz na renda da população, na escolaridade, na industrialização, na autonomia, no PIB do Estado, enfim, somos, e você bem sabe, né, Mário, porque nós dois fazemos parte do Nordeste, né? Nós somos efetivamente regiões do país e estados muito diferentes, e que, claro, imporiam políticas públicas que eu vou dizer que estivessem amparadas no princípio da equidade, tá? Na gestão pública, nós falamos sempre em isonomia de tratamento, mas um dos princípios deve estar orientado pela equidade. A equidade é tratar diferente aqueles que são diferentes. Se eu tenho estados, como temos no Norte e no Nordeste, onde há uma desigualdade enorme social, econômica da população, se não tivermos políticas públicas que fazem o enfrentamento e que buscam a modificação dessa situação, nós teremos regiões e estados de classes diferentes no nosso país. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, que é uma curiosidade minha, né? Porque eu entrevistei um monte de meninos, né? Que querem ser médicos, né? E você falou, eu quis ser médica e depois eu entrei na medicina, mas eu sabia que eu queria ser professora, entendeu?
É muito interessante, né? Porque as pessoas falam, eu quero ser médico, e já pensa em cirurgião, pediatra, não sei o quê, e você não. Eu quero ser médica, mas eu quero ser professora da área da medicina, né? E acho que aí o Lucas pode me dar uma outra pergunta, né? E o Arthur, porque a gente está quase acabando o nosso tempo de live. Então, emendem as perguntas para a nossa Adélia conseguir responder, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Né? Vamos lá. Arthur e Lucas, façam mais perguntas, que ela faz um bloco aí. Arthur, você tem pergunta? Pode fazer. Eu queria ter feito essa pergunta um pouquinho antes, né, quando a gente ainda estava falando sobre escola, mas você acha que as escolas deviam incentivar mais a ciência, né, a pesquisa e essas coisas assim? Mas alguém vai fazer uma pergunta emendada? Lucas, Mário? Bom, então eu já começo respondendo. A questão da medicina e ser professora. De fato, eu sou médica e essa foi uma escolha muito acertada. Eu entendo que a atuação no campo da saúde, no campo da medicina, é a atuação que responde às minhas aspirações. Ser professora de profissionais de saúde, ser professora de médicos, é o que complementa a minha grande aspiração. Olhar médicos em atuação, que passaram por mim, que compartilharam o seu percurso formativo comigo, é impagável. Não tem preço. Isso não tem preço. Né? Ainda hoje, eu já fui professora de enfermeiros, de médicos veterinários e de médicos. Né? Hoje, eu encontro, e já fui professora na graduação, na pós-graduação. Né? Quando eu encontro essas pessoas na atuação profissional, olha, eu não consigo comunicar a vocês o orgulho que é de ver uma pessoa em atuação. Há pouco tempo atrás, eu reencontrei uma enfermeira que foi minha bolsista de iniciação científica. E aí encontrei, eu secretária, e ela enfermeira da Secretaria de Saúde, e nos encontramos numa reunião, cada um cumprindo a sua tarefa, né? O orgulho, né? O orgulho que a gente sente, porque é a reprodução da nossa capacidade, da nossa atuação neste mundo. Né? Então, eu não vejo, Walter, eu não vejo nenhuma cisão na questão de eu ter escolhido fazer medicina e ser médica e ser professora. Com relação... Eu acho isso fantástico, porque assim, as pessoas não pensam nessa possibilidade, né? O jovem sempre tem a ideia de ser médico para trabalhar na clínica médica. E aí você vem aqui, né, e é muito legal, porque você deixou claro que o quanto é fascinante ser professor da área médica, né? Então, isso é muito legal. Com relação ao incentivo na escola da educação básica, de formação científica, eu tenho convicção que esta é a saída. Veja, que a vida da gente, ela se constitui de escolhas. Uma escolha, quanto mais informada ela for, maior chance dela encontrar bons resultados. O método científico, ele oferece à pessoa toda a trajetória para que ela faça uma boa escolha, ou seja, que ela, ao ter um fato, ao se confrontar com um fato, teste esse fato, observe o que já foi produzido sobre ele, quem já vivenciou aquilo, de que forma, que relato traz. Depois,
veja, né? Siga o fato de diversas formas até encontrar o resultado em outra pessoa, em outro contexto, né? Esse é o método científico. Então, quem é capaz de se iniciar no método científico e utilizá-lo no seu cotidiano, não necessariamente para ser cientista. Vamos lá, gente. Todas as pessoas não serão cientistas. Entretanto, todas as pessoas precisam ter o que a gente chama de devem desenvolver, né, a capacidade crítico-reflexiva. E é essa capacidade crítico-reflexiva que utiliza o método científico. Portanto, se eu tenho na escola, desde cedinho, lá no infantil, eu tenho a criança, o jovem, sendo iniciado nos passos do método científico, eu terei um adulto bem formado, capaz de utilizar a capacidade crítico-reflexiva para as decisões da sua vida e o seu caminhar no mundo. Então, eu tenho convicção disso, que é a melhor forma. É como e quando a educação se faz libertadora no sentido de prover todo o instrumental que uma pessoa precisa e deve ter para se portar no mundo de forma solidária, responsável, ética e colaborativa. E essa experimentação, né, da ciência, da tecnologia, da inovação, quanto mais ela ocorrer na escola pública, na privada, né, quanto mais ela estimular a criatividade, melhor teremos jovens que saibam resolver problemas do futuro, né? Perfeito. Enfim, como nós temos mais alguns minutos, então vamos lá. E Lucas quer falar. Lucas quer falar? Vamos lá, Luquinhas. Qual é a pergunta? Dá uma quebrada no gelo, né? Falar alguma coisa mais simples. Qual que é o seu sonho, Adélia? Você tem algum sonho? Você quer alguma meta, alguma coisa assim? Eu tenho. Meus sonhos são vivenciar as grandes diversidades no mundo. Então, que é assim, conhecer pessoas de diferentes lugares, em diferentes lugares. Andar por aí. E contribuindo na troca, no diálogo, conhecendo as pessoas, conhecendo as diferentes formas de viver e também levando minha forma de viver e as coisas que eu conheço de forma desvelada e desconstruída. Esse é um sonho importante para mim. Muito bom. Mas é claro, né, que além de tudo, né, e com tudo isso, ver a humanidade e as sociedades enfrentarem as desigualdades sociais e nós podermos caminhar nisso. Caminhar no sentido de diminuição das desigualdades sociais. É muito sofrido, é pouco digno lidar em contextos em que pessoas não têm o que comer, não têm onde dormir, não têm o conforto térmico para dormir, enfim, não têm condições mínimas de dignidade na vida. Isso é muito duro de conviver com isso. Eu sou um apaixonado pelo Domênico de Masi, né? Eu gosto muito do livro dele, O Ócio Criativo, né? Sim. E ele diz que se a ciência e a tecnologia nos ajudasse a fazer com que a gente fosse muito mais produtivo, não braçalmente, mas intelectualmente, as desigualdades elas sumiriam, né? Usar a criatividade em busca disso, né? Óbvio, na construção de um mundo melhor, mais harmônico, né? E acho que a escola é o ponto de partida para essa reconstrução social que a gente tanto precisa. Enfim, quem quer terminar? O Mário. Sobre uma questão de ciência tecnológica, né?
do que mais o Brasil precisa para avançar na tecnologia? O que a senhora acha? O Brasil precisa de uma legislação amigável para a produção do conhecimento e desenvolvimento de tecnologia. Nós já avançamos algumas coisas, mas precisamos avançar muito mais. A nossa legislação, ela não é amigável para isso. Ela penaliza uma série de questões que são muito importantes para a realização de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Ela precisa de financiamento. Ela precisa de um maior número de pessoas graduadas, ou seja, jovens no ensino superior, jovens fazendo mestrado, jovens fazendo doutorado. Eu acho que essas são as questões que nós devemos enfrentar de forma mais premente para modificar a nossa situação em termos de desenvolvimento científico e tecnológico. Mas nós somos uma nação muito poderosa, nós temos uma população com enorme criatividade e tenho certeza que nós suplantaremos esse cenário tão difícil que vivemos, tanto no que diz respeito à pandemia, quanto no que diz respeito à tomada do poder de pessoas e grupos políticos de campos de direita e de direita radical. Aliás, de direita sectária, e que nós possamos suplantar isso e seguir o nosso caminho enquanto nação que se constrói cada vez mais soberana. Muito bem. Meninos, contem como foi essa experiência aí e vamos fazer um tchauzinho, né? Foi bom aí? Gostaram de participar desse papo? Façam uma fala final, já agradeçam e vamos terminando. Quem quer começar? Fala, Lucas. Tá, primeiro, obviamente, agradecer a Adélia. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu, pelo menos, achei muito produtiva a conversa, achei muito interessante, vários pontos de vista muito, muito bons para serem analisados. Você tem uma história de vida, tem uma carga muito interessante, né? Você já trabalhou em escola, com medicina, agora está na secretaria, sabe bastante coisa sobre vários assuntos. Então, tudo isso que a gente conversou aqui foi muito interessante. Com certeza vai adicionar, pelo menos eu acho que com certeza vai adicionar muito para todo mundo que viu a live, principalmente para a gente que estava aqui. E, de novo, muito obrigado pela conversa, por ter aceitado conversar com a gente. E só, rapidinho agora, agradecer a Arthur, Mário, por ser os meus companheiros aqui de perguntas, e Walter pela oportunidade de novo, oportunidade incrível, que está fazendo tudo isso acontecer. Então eu queria só agradecer todos os quatro. Muito obrigado. Imagina. Então, né, eu queria, aqui no caso, agradecer a Adélia, né, por ter vindo e participado disso com a gente, agradecer o Walter por ter tornado isso possível, né, ter chamado ela, e agradecer todo mundo, né, que está assistindo, né, por estar aqui, tá tendo essa experiência junto da gente. É uma coisa, né, muito legal saber que tem gente interessada nisso. Muito bom. Eu gostaria de agradecer, né, à escola, ao professor Maestro, né, pela oportunidade de eu estar aqui, a Juliana do projeto Maestro Educação, né, a Adélia, né, por estar aqui, por propor essa conversa muito rica que fez a gente refletir aqui. Essa é a minha família, né, que está toda aqui no apoio, aqui, tá aqui por mim e por todos os do movimento escoteiro que estão me assistindo aí. Obrigada. E aos meus companheiros de entrevista também. O Mário convocou todos os escoteiros do mundo para participar dessa live. Eu vi aí, hein? Tem um fã-clube imenso. Na verdade, acho que assim, a possibilidade de você ter esse papo com eles, conosco, com todo mundo, né, abre portas para inúmeras reflexões, né, do papel da escola, das discussões políticas dentro da escola, do quanto que a gente precisa amadurecer enquanto pessoas que pensam na qualidade de vida de um país, de uma proposta de país, de uma proposta de sociedade.
eu acho que é um ganho. Essa reflexão aí de 1 hora e pouquinho, ela é um ganho. E essa aproximação, né? Jovens com uma ex-reitora, hoje secretária, mas que, no fundo, todos somos humanos e queremos viver em um lugar melhor. Né? No fundo, todos... E a ciência, e a tecnologia e a pesquisa são ferramentas para a conquista de uma qualidade de vida melhor. Então, que a gente utilize essas ferramentas, a busca disso. É óbvio que a gente quer ver cada vez mais jovens na universidade, mas para isso nós precisamos melhorar muito enquanto país, lutar muito por uma qualidade de educação para todos, investir em muitos projetos, né? E acho que esse é o caminho. E é conversando, né? Se não existe uma relação dialógica entre nós, a gente não muda e não garante reestruturações. Não é na força, é no diálogo, o tempo todo, né? Então, muito obrigado, Adélia. Meninos, muito obrigado. A gente vai começar a 2ª temporada em breve. Todo mundo que está assistindo, fiquem atentos para a 2ª temporada. Teremos jovens do Brasil todo conversando. E eu só tenho a agradecer, de verdade mesmo. Então, boa noite a todos, né? Adélia, beijo para Salvador, beijo aí em Ilhéus quando você for lá, e quando vê Dona Adélia, mande um super beijo a ela. Então, quando eu encontro com ela atualmente, eu tenho que ficar bem à distância de máscara, mas enfim, pois é. Vai passar. Tá? Então, obrigada, Lucas, Arthur, Mário, Walter, obrigada demais, um momento rico, um tempo muito legal, compartilhado mais com um grupo de pessoas que está aí assistindo, né, o nosso diálogo. Pessoas, eu dei uma olhada rápida nos comentários. Gente, meninos, todo mundo orgulhoso demais de vocês, muita gente orgulhosa. Enfim, obrigada a vocês, obrigado demais, Walter, pela oportunidade, a todos vocês, e eu fico à disposição na 2ª temporada, me escalem lá para o finalzinho da 2ª temporada. Conta comigo, que é diversão pura, então, esse compartilhamento. Ótimo. E eu espero, Lucas, Arthur e Mário, encontrar com vocês em algum momento adiante da vida, e que esse tempo que estivemos juntos hoje à tarde, e para aqueles que nos assistiram, seja definidor dos itinerários que vocês percorram e escolham percorrer. Um grande abraço para vocês todos, para ser bem baiano. Beijo, gente. Beijo demais. Beijo. Beijo. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Tchau, até a próxima.